Olá pessoal, nesse módulo vamos falar sobre o departamento contábil. Esse departamento que guarda a essência da contabilidade, pois o objetivo dele é evidenciar a evolução patrimonial através de relatórios financeiros contábeis. Esses relatórios obrigatórios por lei e outros que podem ser feitos de acordo com a necessidade do administrador, né? Os obrigatórios por lei, a gente vai falar aqui sobre o balanço patrimonial, sobre a demonstração de resultado do exercício, o DRE, sobre o DMPL e o fluxo de caixa contábil. O balanço patrimonial ele é dividido em três partes, sendo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo é onde está os bens e direitos da empresa. Todos os bens e direitos da empresa consta no ativo. E o ativo é dividido em duas partes: ativo circulante e ativo não circulante. Ativo circulante são aqueles bens e direitos que eles serão liquidados nos próximos 12 meses. Então, estamos falando aí da conta caixa, né, que a liquidação é imediata. Estamos falando de conta banco, estamos falando de aplicação financeira, estamos falando de estoques, né? E no ativo não circulante é aquele com liquidação posterior a 12 meses. Então, estamos falando aí do grupo de contas de ativo imobilizado, ativo intangível, dentre outros, com liquidação posterior a 12 meses. Passivo, já está do outro lado, é outro grupo. Agora, passivo. O passivo são as obrigações com o terceiro, são as dívidas da empresa. E o passivo também tem a divisão de circulante e não circulante. Passivo circulante são as dívidas até 12 meses. Dívidas com liquidação até 12 meses. Passivo não circulante, dívida com liquidação posterior a 12 meses. Esse grupo de contas a gente pode discutir, eu posso falar sobre passivo circulante, algumas contas que estão ali é fornecedor, contas a pagar, água, esgoto, energia elétrica. Todas essas dívidas do curto prazo estão no passivo circulante. Passivo não circulante é empréstimo posterior a 12 meses, parcelamento de impostos. Todas as dívidas que devem ser pagas no futuro estão no passivo. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a obrigação com os sócios da empresa. E nesse grupo de contas também tem capital integralizado, lucro acumulado ou prejuízo acumulado. O patrimônio líquido é justamente a diferença do ativo com o passivo. Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Se essa conta estiver diferente, é porque o balanço patrimonial não está correto, ok? Lembra das partidas dobradas falado no primeiro módulo? Justamente, se fazendo ela corretamente, o, o passivo mais o patrimônio líquido sempre é igual ao ativo, né? E o balanço patrimonial é uma foto financeira da empresa em determinado momento.
algumas empresas são obrigadas por lei a publicar seus balanços patrimoniais. Estamos falando aí de empresa com, com capital aberto. Estamos falando aí de entidades. Essas empresas são obrigadas a publicar o seu balanço patrimonial e, e trimestralmente é feito como se fosse uma minuta do balanço patrimonial. E essa minuta é o balancete. Trimestralmente também é publicado o balancete para que os sócios, para que os usuários saibam como está a situação financeira da empresa naquele trimestre. Esse é o balanço patrimonial, né? A demonstração de resultado do exercício. Demonstração de resultado do exercício é, é um relatório contábil que evidencia apenas o ano corrente, ou seja, aquele ano que está sendo retratado, e não acumula saldos de anos anteriores. Essa demonstração contábil ela inicia com as receitas, depois vem as deduções. Deduções a gente entende por devolução e impostos sobre venda. Custo da mercadoria vendida, e aí se chega ao lucro bruto. Depois começa a entrar as despesas operacionais. De despesas operacionais temos despesa com aluguel, por exemplo, temos despesa com transporte de mercadoria, temos despesa com funcionários. É, despesas, despesas financeiras, até chegar o momento que se chega ao lucro antes do imposto de renda, né? Esse lucro antes do imposto de renda é especificamente para as empresas do lucro real, porque as empresas do lucro real necessitam que se tenha contabilidade antes, para só então conseguir fazer as guias do imposto de renda, que necessita que se tenha o lucro líquido contabilizado. Esse lucro líquido contabilizado é o lucro operacional. Então vai haver uma diferença ali, né? Por mais que você envie outras despesas que não têm relação direta com a empresa para o contador, ele vai contabilizar se fazer parte da operação, né? Ele vai contabilizar, mas depois ele tem que diferenciar, porque o governo ele não aceita qualquer tipo de despesa como dedução. Então ele tem que separar ali o que é dedutível do que não é dedutível. E aí chegar ao lucro líquido operacional antes do imposto de renda. E só assim ele começa a fazer os cálculos tanto do IR como da CSLL. E também tem a figura do adicional. Então, IR 15%, adicional 10%, CSLL 9% sobre o lucro líquido operacional, né? E só depois é, pode distribuir os lucros aos sócios ou efetuar reservas para futuros investimentos. Ou seja, pessoal, é uma demonstração que mostra quanto a empresa teve de receita, quanto a empresa teve de despesas gerais durante o ano, quanto a empresa pagou de impostos, impostos tanto lá em cima no quadro sobre as vendas, como aqui embaixo, como o imposto sobre o lucro líquido operacional, IR/ICS. E só então é que vai se ter o valor para ser distribuído aos sócios, aos acionistas, ou efetuar reservas para futuros investimentos. É, eu vejo alguns erros graves de empresários que acham que ali mensalmente o que eu paguei, eu recebi determinado valor, eu paguei determinado valor de despesa, o que sobrar é meu, posso pegar.
Não, pessoal, não é assim. Isso é um erro muito grave e vai custar a vida financeira da sua empresa. O correto é justamente você analisar quanto tem de lucro líquido na sua operação, só depois você pode destinar o dinheiro para os sócios, para os acionistas, né? Por quê? Porque na DRE está incluso tanto o que você recebeu como as dívidas pagas e não pagas do ano, né? Inclusive, se você tiver dívidas que estão vindo do exercício anterior, você também tem que considerá-las só para depois destinar o dinheiro. A DMPL, que é a outra declaração obrigatória. DMPL é uma declaração variável do patrimônio líquido. Então, na DMPL vai mostrar as alterações que teve no grupo de patrimônio líquido naquele ano. Também é focada no ano, no exercício em questão. E assim dá para analisar se houve uma alteração positiva ou se houve uma alteração negativa. Para quem não sabe, o patrimônio líquido, né, da onde a DMPL varia, justamente mostra se a empresa está é, retornando financeiramente para o sócio o investimento. Então, se o patrimônio líquido está negativo, significa que a empresa não está se pagando, ou seja, uma empresa que está dando prejuízo. É como se o sócio, o acionista, justamente tivesse não recebendo por estar ali investindo, mas sim pagando por estar ali investindo. É uma situação negativa, né? Efeito contrário, se o patrimônio líquido estiver positivo, significa que é uma empresa lucrativa, que dá retorno aos seus acionistas e sim, provavelmente vale a pena, né? É claro que o cenário que o investidor analisa é um cenário sistêmico, ele não analisa somente aquele cenário, porque o investidor ele olha para vários lados e vai para aquele que está valendo mais a pena. Se a empresa minimamente não dá o retorno de uma Selic, quer dizer que uma renda fixa já é melhor investimento do que a própria empresa. Pois bem, a DMPL mostra isso, evolução patrimonial, né, evidenciadas no patrimônio líquido. Fluxo de caixa contábil. O fluxo de caixa contábil ele tem um olhar para trás, então ele evidencia o passado, para onde foi destinado os recursos da empresa. Diferente do fluxo de caixa financeiro, que evidencia o futuro, os futuros dispêndios e as futuras necessidades de aquisição de dinheiro para poder cobrir as dívidas do dia a dia. O fluxo de caixa contábil evidencia o passado. Então, a partir dele, a pessoa consegue analisar para onde foi destinado o dinheiro, né? É muito viável nas empresas que geralmente têm prejuízos. Por quê? Porque se você olhar no fluxo de caixa contábil, você pode evidenciar, por exemplo, que a empresa ela está investindo mais o seu dinheiro. Ou seja, por mais que esteja dando prejuízo à empresa, é porque o dinheiro está sendo direcionado para investimento e isto posteriormente vai acarretar em futuro crescimento empresarial, futuro crescimento de operações do negócio e sim, lucro. Ah, pois bem, pessoal, esse foi o nosso módulo contábil, né? É muito importante que sempre envie os relatórios, sempre envie todo tipo de informação financeira para a contabilidade, para que a contabilidade tenha condições
de evidenciar a realidade financeira da empresa. Assim, o gestor ele pode tomar as melhores decisões embasadas nesses relatórios e também os terceiros tomarão melhores decisões. Passará mais credibilidade da sua empresa para terceiros e assim possibilitando melhores negócios, por exemplo, menos juros, né, com relação a banco, porque vai passar uma credibilidade melhor e vai evidenciar realmente qual é a situação financeira da empresa. Planejar o futuro. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por participarem do curso. Valeu, até mais.